Então vamos passar para o tema número 2, é a alteração nas rotinas trabalhistas e previdenciárias. Eu vou convidar o Denis para sentar aqui ao nosso lado para poder fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu prometo que vai ser bem rápido mesmo, porque o assunto, além de chato, ele já é, de certa forma, de conhecimento das empresas. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o e-social. Vou procurar dizer o que ele é, o que significa o e-social, os objetivos que os órgãos de governo buscam com o e-social, qual é a visão da ABINE a respeito desses objetivos, o início da vigência e os desafios que as empresas têm pela frente em razão da necessidade de implantação do e-social. Bem, oficialmente, o e-social é um projeto do governo que vai unificar o envio das informações pelo empregado em relação aos seus empregados. Muito bem. Na nossa leitura, o e-social, de fato, ele é um projeto de unificação num único sistema de informática em que eu vou informar aos órgãos oficiais, Receita Federal, Caixa Econômica Federal e INSS, todas as informações que a minha empresa detém a respeito dos meus colaboradores, dos meus funcionários, e também a respeito dos prestadores de serviço na minha organização. Então, vai ser um ambiente eletrônico em que todas aquelas informações que hoje estão arquivadas dentro dos RHs das empresas passarão a ser inseridas e enviadas nesse ambiente do e-social. Bem, os objetivos oficiais que são divulgados com o e-social é viabilizar a garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas, porque vai facilitar o INSS a respeito das informações que as empresas detêm ou possuem e prestam em relação aos seus funcionários. No caso de pedido de aposentadoria, vai facilitar sobremaneira a vida do INSS, nesse particular, sem a necessidade de o colaborador ter que apresentar os documentos todos a respeito do direito que ele teria num exemplo de uma aposentadoria. Simplificar o cumprimento das obrigações. Esse aqui é um ponto que ele coloca como sendo objetivo, mas que lá na frente a gente vê que não é bem assim. Mas ao longo do tempo, sim. Ao longo do tempo isso vai ser alcançado, sem dúvida, porque, como eu vou dizer mais à frente, ela vai unificando essas informações, a tendência é facilitar. O problema está na implantação disso hoje. E um outro objetivo seria ampliar a qualidade das informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. Isso de fato, porque se eu tenho num ambiente só todas as informações a respeito dos pagamentos, recolhimentos, salário, etc., essa informação tende a ser qualificada, porque hoje o que a gente observa são as empresas departamentalizadas. O RH não conversa com o fiscal, que não conversa com a produção, e as informações ficam ali meio que perdidas e sem conexão. E o e-social, o objetivo é acabar com isso. Então, na nossa visão, ele, de fato, busca unificar, organizar e digitalizar as informações trabalhistas. Tornar digitalizadas todas as burocracias trabalhistas. E, com isso, alcançando o objetivo que não está dito lá oficialmente, mas que a gente já sabe, que é de otimizar a fiscalização por todos os órgãos, desde Receita Federal, INSS e assim por diante. E ainda dentro desses objetivos, ele vai unificar a RAIS, que é uma declaração anual que a empresa tem que fazer e que agora não será mais anual, ela estará toda contemplada dentro do e-social. O CAGED, DIRF, uma declaração a respeito das retenções do imposto de renda. A GFIP, que é o recolhimento do INSS e FGTS. E as informações também do Fundo de Garantia. Então, a gente percebe que o e-social vai unificar todas essas obrigações que aqui estão. Então, de fato, vai facilitar, mas não agora.
porque agora a gente tem um desafio a enfrentar, que é a implantação de todo esse sistema. Bem, o início da vigência ele estava previsto inicialmente como obrigatório, hein? E o e-social ele é uma obrigação que as empresas não vão conseguir se desvencilhar. Ele veio para ficar, como foi e como está sendo o SPED fiscal, o SPED contábil e assim por diante. Ele veio para ficar. Ele vem sendo prorrogado? Sim, mas uma hora ele vai entrar em vigor. E, por enquanto, até onde a gente sabe, ele entrará em vigor agora, em outubro de 2014, para as empresas tributadas pelo lucro real, as empresas de maior porte, as empresas pelo lucro presumido em janeiro de 2015, assim como aquelas do Simples Nacional. A gente tem ouvido de técnicos da Receita Federal que estão trabalhando no e-social que esse cronograma aqui dificilmente será atendido, que muito provavelmente será ainda para 2015. Mas, por hora, o que a gente tem é esse cronograma de outubro de 2014. Bem, os desafios que as empresas têm agora com o e-social. Na implantação, evidentemente. Vai ter que haver uma integração entre as áreas fiscal, de RH e também jurídica. Por que jurídica? Porque o e-social vai contemplar também informações novas que hoje as empresas não são obrigadas a prestar, que são aquelas relativas aos processos trabalhistas. O e-social ele tem um módulo específico para informação a respeito das reclamações trabalhistas. Então, é uma informação nova. Então, a gente precisa definir dentro da nossa organização, dentro da nossa empresa, quais são as áreas ou qual a área que será responsável por prestar todas essas informações. Porque, de novo, eu tenho informação previdenciária, que em tese está com a RH. Tenho informação de retenção do imposto de renda, que está com a área fiscal. Tenho informações de reclamações trabalhistas, que está na área jurídica, ou com escritórios terceirizados, às vezes. E tudo isso vai ter que estar alimentado e informado no e-social. Então, isso vai implicar, evidentemente, numa mudança de comportamento de todas as áreas. Aquela hipótese em que nós tínhamos, hoje presente, de realizar a contratação de um colaborador, pedindo que ele, ao longo da semana, do mês, traga alguma informação que ele não pôde ainda prestar, uma informação qualquer de cadastro, a gente não vai mais conseguir ter isso. O registro do colaborador só vai ser feito a partir do momento que eu tiver todas as informações completas e precisas para eu poder informar no e-social. Não vai poder ter, eu não vou poder ter, por exemplo, um CPF com o dígito errado. O e-social não vai admitir, eu não vou conseguir fazer o registro desse colaborador. Uma outra situação que o sistema exige: todos os colaboradores terão que estar com a sua situação regular perante a Receita Federal. O que significa isso? Aquele sujeito que, por um motivo ou outro, não entregou a sua declaração do imposto de renda e a Receita Federal tem o CPF dele como irregular, o e-social vai apontar isso e a empresa precisa tomar medida para que ele corrija os seus procedimentos fiscais, para então eu, empresa, poder enviar essa informação para o órgão competente. Pois não. Cadeia? Acho que não, né? Não é bom, não é bom. É a privatização da fiscalização. Exato, terceirização para a empresa. Pois não. Exato. Esse é o ponto que eu estava dizendo da necessidade de a gente observar já a partir de agora. Porque quando implantar, a gente vai ter que ter todas essas situações regulares. Eu estou dizendo que o sistema, por enquanto, não permite. Não sei se para forçar as empresas a que os seus colaboradores tenham a sua situação regularizada ou se isso vai ser assim mesmo. Mas eu estou dizendo que hoje é assim. A gente precisa, então, já trabalhar com os nossos colaboradores para checar essa informação, todas as empresas tendo o número do CPF e as empresas têm dos seus colaboradores, fazer uma consulta via Receita Federal para saber da regularidade do CPF. Se não está regular, obrigá-lo a fazê-lo. Se não, posso ir até além aqui, estou aqui imaginando, eventualmente até adverti-lo a fazê-lo, porque está impedindo a empresa de enviar alguma declaração oficial.
Quais terceiros, perdão? Terceirizados, sim, jurídico terceirizado, área contábil terceirizada, fiscal contábil, sim, porque a obrigação é da empresa, sim. Sim, o colega está fazendo um alerta importante. Muitas empresas têm as suas áreas fiscal, contábil e jurídica terceirizadas, né? Então, essas empresas, têm que tomar atenção, porque a obrigação não é do escritório, é da empresa. Então, a empresa é recomendável que já advirta, já alerte o seu contador, o seu advogado, a tomar atenção para o e-social. É mensal. Mensal da declaração, mas tem eventos que, a partir do manual, existe uma regra bem ampla, que, ocorrido aquele evento, eu já devo imediatamente informar. Então, a regra é mensal, mas determinados eventos, acidente de trabalho, eu preciso informar imediatamente, contratação, eu preciso informar imediatamente. Então, tem determinados eventos que eu preciso enviar naquele momento em que é ocorrido. Não. Acho que não. A empresa, vamos lá, ela não vai conseguir enviar o e-social. Ou, isso que eu estou... Então, de novo, vamos lá. É o que está previsto hoje. Eu não acredito que essa regra vá prevalecer, mas é o que está previsto hoje. Sendo assim, eu estando impedido de enviar a declaração, eu estou sujeito a uma penalização. Como empresa. Se eu estou sujeito a uma penalização, eu posso exigir que o meu colaborador cumpra com a obrigação dele, que é estar regular com o fisco. Aí vamos supor que eu mande embora esse funcionário. Amanhã ele pode me acionar numa justiça trabalhista porque foi uma demissão, sei lá, sem justa causa, porque eu vou demitir, vou ter que pagar uma penalidade até para o próprio INSS por estar demitindo ele, uma vez que a Receita não permite eu envie os dados, mas eu também não posso ficar com ele dentro da empresa. Aí não seria uma demissão por justa causa, mas indo ao extremo, seria até legítima uma demissão, sem justa causa. A justa causa ela tem aqueles tópicos bem claros, específicos, que não pode fugir daquilo lá. Ato de improbidade, etc. Mas por demissão sem justa causa, em tese, seria possível. Como é possível qualquer pessoa demitir o seu colaborador por qualquer motivo que seja. Mas, de novo, eu não acredito que essa regra vá prevalecer, mas ela veio muito mais agora para alertar os senhores sobre a importância de ter o e-social em dia e, principalmente, fiscalizar os seus funcionários. Bem, as normas que tratam do e-social são o ato declaratório número 5. Só uma pergunta. Esse vínculo de situação fiscal com obrigatoriedade de cumprimento do e-social pela empresa é constitucional? Alguém já levantou esse ponto ou não? Constitucional sob a ótica do empregado. Eu penso que não, porque é uma invasão indevida na vida fiscal do seu colaborador. Ele pode ter algum outro motivo lá, que nem sempre a situação de irregularidade é uma situação legítima. Ele pode estar questionando qualquer situação que ele... Enfim, tem N hipóteses que levam uma pessoa a estar com uma situação irregular perante a Receita Federal. Eu não entendo como constitucional, não, essa exigência. Acho que tem um colega ali na frente. Eu só tenho mais uma questão. Você mencionou que o e-social ele substituirá a CAGED, entre outras obrigações. A partir do momento que eu entrego o e-social, eu estou desobrigado a colocar qualquer outra informação, como CAGED, ou tem alguma situação, como a gente tem hoje com o SPED fiscal, que às vezes eu informo 2 ou 3 vezes a mesma informação para o fisco. A partir do momento que eu começo a entregar o e-social, eu estou desobrigado de entrega das outras informações. Existe um cronograma, uma escadinha, vamos utilizar a expressão que já foi usada aqui,
de desobrigação da utilização da RAIS e da CAGED, do CAGED. No momento da obrigatoriedade. Outubro de 2014 eu entrego e não... Não. É assim. Eu estou obrigado a utilizar o E-Social a partir de outubro de 2014, mas ainda não estou desobrigado de adotar, de informar a RAIS e o CAGED. Isso vai ocorrer de forma gradativa. Essas desobrigações, elas serão gradativas. Então, vai ocorrer de eu estar obrigado, sim, ao E-Social e também ao CAGED e à RAIS, sim. Mas isso, pelo cronograma, ele prevê que, a partir de 2015, aí sim as empresas estarão desobrigadas da RAIS e do CAGED. Mais uma outra questão. Você comentou o fato de eu ter algum problema com algum funcionário ou ter alguma restrição, ele é impeditivo. Eu não consigo submeter o E-Social se qualquer funcionário tiver algum problema. Ele é impeditivo? Pelo manual atual, sim. Do layout, sim. Porque hoje a própria DIRF, quando você submete a DIRF, no próprio ECAC é possível consultar e você recebe uma lista disso, de alguns funcionários que possivelmente têm algum problema. No próprio ECAC, quem submeteu a DIRF em fevereiro consegue puxar um relatório e tem a relação de funcionários que têm algum problema junto à Receita Federal. Mas hoje ele não é impeditivo. Né? Será que tem alguma previsão? Porque isso é um grande problema. Empresas que têm diversos funcionários, um problema. Você criar um impedimento de você informar, como o colega comentou, você vai criar um problema para a empresa, uma multa, uma penalidade por conta de um funcionário. Teve situações de projetos de SPED do passado que isso foi corrigindo durante o período. Já tem alguma previsão, ou hoje é taxativo, que será impeditivo a entrega caso não seja corrigido o problema? Então, como eu estava dizendo, hoje, pelo atual manual, ele é impeditivo. Mas, assim como o SPED foi aperfeiçoado, o E-Social está em permanente aperfeiçoamento. Existe um fórum que discute permanentemente o E-Social. E, muito provavelmente, essa será uma questão levada em consideração. Eu acho que o meu objetivo ao fazer esse alerta foi para que os senhores tenham preocupação, de fato, dentro das empresas quanto à implantação. Eu não acredito que isso vá prevalecer, mas são exigências tamanhas que os senhores têm que tomar atenção. Talvez essa não prevaleça, mas tem algumas outras que também são tão problemáticas quanto essa e que as empresas têm que estar atentas porque outubro já está aí. Então, foi com esse objetivo. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que isso vá prevalecer e que no aperfeiçoamento essa regra venha a cair. A própria ABINE, eventualmente, pode atuar no sentido de enviar ofícios, participar, mas atuar politicamente para que essa regra não prevaleça. Denis, existem algumas coisas que estão na lei e que elas acabam sendo respeitadas, muitas vezes por interesse da empresa e do próprio empregado. Então, é o caso de férias. Pela lei, diz que o trabalhador tem que ser informado 30 dias antes. 30 dias, Né? Bom, normalmente a empresa, entre as médias e pequenas, se ela tiver algum problema de dificuldade comercial, tiver que dar uma parada, uma semana antes, bota a carta com data retroativa e põe o funcionário em férias. E, por outro lado, também existe o funcionário que, de repente, ele pode chegar na empresa e dizer, olha, eu estou com um problema lá na Bahia, eu vou pedir aí um período de férias para ele resolver. Aí também a empresa não vai poder dar férias. Como é que vai ficar isso? Isso vai ser vai ser uma encrenca e tanto. Eles precisariam mudar essa lei de férias. Vai implicar numa mudança de comportamento, sem dúvida. Esse tipo de comportamento não vai ser mais tolerado. Vai exigir o estrito cumprimento da CLT. CLT fala 30 dias, tem que cumprir a CLT. A gente não pode, a menos que a CLT altere, aí tudo bem. Mas enquanto a CLT tiver aquele texto, o E-Social vai refletir aquilo lá. 30 dias antes precisa haver essa comunicação. Nem com o desejo do empregado, ele não vai ter esse direito de ter as férias. Exatamente.
Bem, então... Denis, por favor. Levando em consideração a linha de corte que você falou, outubro de 2014, o e-social pode ser um item de compras públicas a ser apresentado para participação do certame? Sim, pode. As empresas que, para elas poderem fornecer... Ao governo? Sim, pode, sem dúvida. Pode ser. No manual você observou, tinha alguma coisa clara sobre isso? Não observei. Exatamente, até complementando essa colocação, se uma empresa for impedida de cumprir essa obrigação em função de um ou outro funcionário, o impacto pode não ser apenas você pagar uma multa, você pode ficar inviabilizado de participar de licitações e concorrências, o que é algo desastroso, né? Então, tem outras implicações. As implicações são muito além do próprio pagamento, depois você discutir isso com o empregado. Por outro lado, a empresa que atende à legislação da forma clara e precisa e correta, ela vai ser favorecida. Denis, só para complementar, conversando aqui com o Fabiano, o importador está sujeito ao e-social? Sim, todas as pessoas jurídicas. Fora do país? Não. O e-social vale para a empresa que está estabelecida no país. E para fornecer no país, só a empresa que está aqui no país. A menos que eu importe diretamente, para mim mesmo. Não. Em que situação? Sim. Numa licitação pública, como fica a empresa nacional e a empresa importadora? A empresa importadora, como vai cumprir o social? Ela tem um CNPJ? Sim. É difícil. Você vai ser uma questão de falta de isonomia. Eu queria interromper um pouquinho. Eu queria interromper um pouquinho, porque esse tema aqui, eu acho que as pessoas ainda não se deram conta do seguinte. Isso aqui é um balão de ensaio que o governo jogou em cima da gente para ver como é que a gente vai se sair dele. Esse tema, na reunião da diretoria da Fiesp, na própria diretoria da CNI, já foi discutido várias vezes. O que o governo está fazendo é o seguinte, ele jogou e está analisando como é que nós vamos conviver com isso e quais são os problemas que nós vamos ter com essa legislação. Se isso fosse uma legislação dessa forma, quais os problemas que nós iríamos ter? Isso ainda é meramente um procedimento que está sendo lançado, meio na base do audiência pública, vamos ver como é que o pessoal reage, vamos ver quais são os problemas que nós vamos gerar. É algo parecido com NR12, é algo parecido com cartão de ponto lá, tendo que todo ponto eletrônico. São esses absurdos que o governo, às vezes, deve ter tomado muita cacetada por ter feito. Então, dessa vez, ele está tomando cuidado de tentar ouvir a classe empresarial. Uma coisa eu quero assegurar a todos os senhores aqui é o seguinte, as entidades de caráter nacional podem entrar com algum tipo de instrumento, eu não sei se a DIN, se é só a DIN. A DIN, mandado de segurança. Mandado de segurança, enfim, nós podemos, no momento oportuno, só que esse momento oportuno não é ainda agora, porque isso não é lei. Isso apenas é uma consulta, quase que uma consulta pública. Então, os senhores aqui estão colocando diferentes situações absurdas que podem ser geradas, não pode participar da licitação, mas o importador que só tem um funcionário pode, porque ele tem CNPJ, ele só tem um funcionário, claro que ele está em dia, esse cara não está com problema na Receita Federal. Quer dizer, existe uma tal complexidade que eu tenho absoluta segurança em dizer que, quando da implementação, não vai ser implementado dessa maneira absurda como está sendo proposta agora. E podem ter total segurança de que, se for necessário, a própria BINI vai impetrar, mandar de segurança, vai fazer o que for necessário para tentar evitar que um mal maior seja acometido às empresas associadas dela. A Fiesp não pode impetrar ações de inconstitucionalidade, aí, a DINS, por ter caráter estadual, mas a CNI já foi acionada, pelo que eu tenho conhecimento, pelo próprio presidente da Fiesp, no sentido de que, se isso vier a vigorar, a própria CNI também vai agir nesse sentido. Eu queria fazer esse esclarecimento, porque
senão a gente começa a ficar criando situações cada vez mais problemáticas e a gente acaba naquela história que o Dário costuma dizer para mim. Antes, como é que é, Dário? Antes eu, como é que é? Peraí, antes eu tinha pesadelo, agora eu já não durmo mais, né? Então, então eu queria que vocês continuassem podendo ter pesadelo, pelo menos. E na parte técnica de implantação do e-social, a Bini está realizando cursos também para o pessoal da área técnica, da área de RH, para auxiliá-los no detalhe mesmo de como que vai funcionar o e-social. Então, ela realizou um curso agora em abril e está previsto um novo curso também, agora para os próximos dias. Tem o cronograma certinho no nosso site. Bem, então, de fato, não é uma lei, como o presidente falou, isso está previsto no ato declaratório, que é o de número 5 de 2014. No nosso site, no site da Bini, tem um detalhamento bem extenso do que é o e-social, de como é que ele vai ser implantado, etc. E no site oficial do e-social, que é o esocial.gov.br, tem também o manual, tem orientações, perguntas, respostas, tem de tudo lá. E também o jurídico da entidade permanece à disposição dos senhores para prestar os esclarecimentos que forem pertinentes.